no livro de Gálatas. Hoje nós vamos dar início a exposições bíblicas no livro de Gálatas. E esse famoso missionário chamado William Carey, chamado ou conhecido como pai das missões modernas, ele uma vez comentou o seguinte: a Epístola aos Gálatas é, de todos os escritos de Paulo, o que mais tem influenciado a história. Olha o testemunho aí desse homem. Lutero, ele considerava a Epístola aos Gálatas o melhor de todos os livros da Bíblia, por incrível que possa parecer. E uma vez ele disse o seguinte: a Epístola aos Gálatas é a minha epístola. Diante dela sou como que preso por laços matrimoniais. Ela é a minha Catarina, disse Lutero. Diante dela sou como que preso por laços matrimoniais. Não é por acaso que essa epístola tem sido chamado de o grito de guerra da Reforma. Essa epístola tem sido chamada de a grande autora da liberdade religiosa, a declaração de independência do cristão. O assunto dessa carta é o Evangelho, que é o mesmo assunto trabalhado por Paulo em Romanos. No entanto, existe uma diferença de ênfase. Romanos é um livro altamente sistemático, enquanto que Gálatas já é um livro de defesa da fé, de apologética. Gálatas, Paulo está defendendo a fé num contexto de debate, de discussão e de controvérsia. Então essa é a diferença entre Romanos e Gálatas. Acerca da autoria desse livro, não sei se você sabe disso, mas existe muita discussão sobre os autores dos livros do Novo Testamento. A gente na igreja, a gente não discute muito isso, né? Mas no meio acadêmico, no seminário, discute-se muito a autoria dos livros. E um dos motivos pelos quais se discute a autoria é porque você, tirando a autoria de quem nós acreditamos que realmente tenha sido o escritor, você começa a tombar por terra várias coisas. A credibilidade daquela epístola, daquela carta. E assim, Gálatas talvez seja a carta de Paulo que é consenso entre os estudiosos ao longo dos séculos que foi ele que escreveu. Hernandes Dias Lopes vai dizer que Gálatas é o mais genuíno do genuíno que temos de Paulo. O mais genuíno do genuíno, porque até mesmo os críticos, aqueles mais radicais, aqueles mais liberais, eles não questionam a autoria de Paulo nessa epístola. Para você ter uma noção, um dos maiores hereges da história, um homem chamado Marcion, que fez um cânon diferente desse que nós temos aí, até ele reconhece que quem escreveu Gálatas foi Paulo.
Então existem, assim, evidências internas e evidências externas que apontam para o apóstolo Paulo como o autor dessa carta. As evidências internas, nós podemos citar o seguinte: logo no primeiro verso, olha aí, o nome do autor aparece na saudação. Paulo, apóstolo. Ao longo da epístola, o nome de Paulo aparece novamente. O capítulo 1 e 2 podem ser considerados autobiográficos acerca de Paulo. Os debates do capítulo 3 foram postos na primeira pessoa do singular. Os apelos do capítulo 4 se referem às relações entre os destinatários e o autor da epístola. Você chega ao capítulo 5 e você vê Paulo testemunhando intensamente. E o capítulo 6 ele se encerra com uma alusão aos sofrimentos de Paulo por amor a Cristo. Então, as evidências internas do que foi escrito na carta são muito fortes, mostrando quem é o autor. E as chamadas evidências externas são aquelas que aparecem nos escritos dos chamados pais da igreja. Os pais da igreja foram aqueles líderes que vieram logo depois da geração dos apóstolos. Pessoas que tiveram contato com os apóstolos e se tornaram líderes. Homens como, por exemplo, Irineu, Orígenes, Jerônimo. E quando você apanha os escritos desses homens, eles estão dizendo, não, quem escreveu Gálatas foi Paulo realmente. Nós podemos testemunhar que foi Paulo, o autor dessa epístola. Então, não há dúvida de que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E diferentemente de outras epístolas, nessa carta aqui, ainda para comprovar mais ainda, dá uma olhada aí no verso 11 do capítulo 6. Paulo vai dizer que ele escreveu a carta de próprio punho. O que eu quero dizer com isso? Ele não usou amanuense, o que era muito comum naquela época. Uma pessoa ditava e a outra escrevia. Em alguns momentos Paulo fez isso, mas em Gálatas Paulo diz assim, olha, fui eu mesmo quem escrevi, de próprio punho. E isso aconteceu provavelmente ali por volta do ano 57 depois de Cristo, quando Paulo estava na cidade de Corinto. Há quem diga que Gálatas foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Para quem que Gálatas foi escrito? Quais são os destinatários dessa carta? Gálatas é a única carta de Paulo escrita a um grupo de igrejas. Se você olhar aí no verso 2, Paulo fala, no verso 2 do capítulo 1, Paulo vai falar das igrejas da Galácia. Ou seja, ao invés de uma única igreja, essa carta ela é direcionada para um grupo de igrejas de uma região. Os Gálatas, eles eram cidadãos de uma certa região de onde hoje é a Ásia Menor, perto do Mar Negro. A Galácia, ela era habitada por uma etnia mista. Vários povos chegaram ali, houve aquela mistura, e dentre eles predominavam os gauleses, que eram ou foram os antigos franceses, o povo que vai dar origem aos franceses. Eles haviam deixado aquela região que hoje é a França, e por volta do ano 300 a.C., através de guerra, eles vão se estabelecer nessa região chamada de Galácia. Gauleses famosos, você já deve ter ouvido falar deles, são os Obelix e Asterix. São gauleses, aquela história em quadrinhos criada na França
por um homem chamado Albert Uderzo em 1959. Uma história famosa, fala de 2 gauleses, já foi traduzida para 83 línguas e 29 dialetos. Fala de 2 gauleses. Quando você lê o primeiro capítulo de Gálatas, percebe-se, quem conhece um pouco dos escritos paulinos, percebe-se que Paulo ele escreve com um tom de urgência. Paulo não está para brincadeira, como nunca esteve nas outras, mas aqui ele está, parece que sendo bem severo. Para você ter uma noção, Paulo deixa de lado as palavras de elogio que faziam parte do padrão normal das suas epístolas. Aqui em Gálatas não tem elogio para ninguém. Mesmo quando ele escreve para a igreja de Corinto, uma igreja cheia de problema. Uma igreja cheia de problema. Mesmo quando ele escreve para Corinto, ele dirige a essa igreja algumas palavras de aprovação, de apreciação. Mas quando ele escreve para os crentes da Galácia, ele vai omitir qualquer nota de encorajamento. Quase não se vê ao longo da epístola, aqui no capítulo inicial, palavras de apoio, palavras de louvor dirigida a esses irmãos. Pelo contrário, Paulo, ele vai, vocês vão ver daqui a pouco, aliás, daqui a pouco, não hoje, mas à medida que nós formos estudando, Paulo vai invocar uma maldição dupla e sombria contra pessoas que estavam se infiltrando naquela igreja, os falsos mestres. Os 9 primeiros versos de Gálatas parecem deixar o leitor ali, abalado e sem fôlego diante do que Paulo está dizendo. E por que Paulo entra, como diz Luiz Saião, com a teologia do Materazzi, aquele que entra de sola, arrebentando todo mundo? Por que Paulo é bem severo? O que está acontecendo aqui era o seguinte: Paulo evangelizou naquela região, pregou ali, os Gálatas receberam alegremente a mensagem do evangelho. Diz a Bíblia que eles receberam a mensagem com entusiasmo, com fervor. Mas quando Paulo partiu, quando Paulo saiu daquela região e foi pregar em outros lugares, vieram mestres judaizantes tentando mostrar que o cristianismo ele era apenas um ramo, um grupo dentro do judaísmo. Esses mestres judaizantes chegam ali e dizem que os crentes dali e todo cristão deveria se submeter a diversos ritos da lei, inclusive a circuncisão e práticas dietéticas que eram prescritas na lei dos judeus. Esses judaizantes, eles insistiam ali com os gauleses que para eles serem aceitos diante de Deus, era necessário guardar todos os aspectos da lei. Então, muitos passaram a seguir esses judaizantes, desviando-se da mensagem pregada por Paulo, desviando-se do evangelho. Por isso que o assunto da epístola aos Gálatas é o quê? O evangelho. Mais especificamente, a liberdade do evangelho. Além de dizer assim, a fé não é suficiente, é necessário a fé mais obras. Era o que esses judaizantes estavam ensinando. A mesma coisa defendida pela Igreja Católica nos dias de hoje. Fé mais obras, não basta apenas a fé.
Além disso, aqueles mestres judaizantes, eles começaram a atacar a autoridade apostólica de Paulo. Eles estavam persuadindo aqueles irmãos a darem atenção a outros mestres, a outras pessoas e a desprezar a Paulo. Eles vão dizer para aqueles irmãos o seguinte: olha, Paulo não possui as credenciais de um apóstolo. Ele não é apóstolo coisa nenhuma. Paulo não esteve com Jesus como os outros estiveram. Paulo não foi chamado pessoalmente por Jesus. Aliás, gente, quando você lê o Novo Testamento, você percebe que sempre houve uma disputa acerca da autoridade apostólica de Paulo. Paulo sempre foi questionado pelo fato dele não ter participado dos 12. Por isso que Paulo precisava sempre, todas as vezes, ele precisava defender a autoridade apostólica dele. Por que isso? Pelo fato de que se a mensagem dele fosse uma mensagem humana, se o apostolado dele fosse de origem humana, logo a mensagem por ele pregada, o evangelho por ele anunciado, seria uma mera invenção humana. Porque Paulo, ele prega uma mensagem, e a mensagem de Paulo é, como se diz por aí, uma revolução copérnica. Paulo vai dizer: olha, não tem que fazer nada, já foi feito tudo por nós. O que nos cabe é apenas crer, é a fé. Então, é por tudo isso que quem lê essa carta percebe que Paulo está aqui muito agitado. Parece que uma santa indignação toma conta do ser de Paulo e pode ser percebido nas suas palavras. Parece que Paulo está dizendo o seguinte: já que vocês mexeram comigo e questionaram o evangelho que eu anuncio, eu vou dar uma resposta à altura para vocês. Senta aí e ouve o que eu tenho para te dizer. E ele vai, descascar. Então, por isso que ele inicia, como disse, em tom de urgência, num tom ríspido, indo direto ao assunto. Vamos lá, verso 1, olha o que ele diz aí: Paulo, apóstolo. E olha só, ele já começa a defender o apostolado dele. Ele diz: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Viu como ele já vai direto ao assunto? Não tem saudação bonitinha, não. Depois que ele vai amenizar um pouquinho, mas ele já entra sendo seco e direto. Ele diz que é apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ele está dizendo o seguinte: olha, não foi nenhuma comissão de homens que me elevou à função de apóstolo. Ele diz assim: eu não recebi o apostolado das mãos de Ananias. Lembra quem foi Ananias? Aquele homem que orou por Paulo e as escamas caíram e ele voltou a ver. Paulo diz: não foi Ananias que impôs a mão sobre mim e me fez apóstolo, não. O meu chamado, o meu apostolado não veio da terra, o meu apostolado veio do céu. Paulo diz que o apostolado dele veio diretamente de Jesus. Ele diz: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele diz que ele recebeu uma nomeação semelhante à daqueles que haviam convivido com Jesus. E se você olhar aí no verso 10 e 11 do capítulo 1, ele vai enfatizar ainda mais que o seu apostolado, ele diz: não me veio pela aprovação das pessoas e nem para agradar pessoas, verso 10. E não foi aprendido e nem recebido por homens, diz o verso 11. Depois de descartar a autoridade apostólica vinda de qualquer ser humano,
ele vai enfatizar dizendo, olha, veio de Jesus. Não veio por homens, mas, verso 1, por Jesus Cristo e por Deus Pai. A narrativa bíblica que mostra o chamado de Paulo encontra-se lá em Atos, capítulo 9, depois no capítulo 22, deixa evidente a origem divina da missão de Paulo. Ele vai dizer que o próprio Cristo apareceu a ele comissionando. Ele não aprendeu sua doutrina aos pés dos apóstolos de Jerusalém. Ele recebeu a sua doutrina por revelação direta de Deus. Há um famoso comentarista do Novo Testamento que tem quase todos os livros do Novo Testamento comentado. E aqui fica a dica, né? Se você gosta de ler e estudar a Bíblia, existem comentários bíblicos, versículo por versículo, que te ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Um desses comentaristas bíblicos, chamado William Hendricks, ele diz assim: dado que a mensagem de Paulo está respaldada pela autoridade divina, os que rechaçam a ele, ao seu evangelho, rechaçam a Cristo e, portanto, ao Pai que o enviou e quem o ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que isso significa? Que nós não temos liberdade para discordar dos apóstolos. Eles não falavam de si mesmos. Por trás deles estava a autoridade de Cristo. Os apóstolos, gente, eles não eram apóstolos da igreja, eles eram apóstolos de Cristo. Preste atenção nisso. Os apóstolos, eles não geraram a mensagem, eles apenas transmitiram a mensagem. Vamos fazer algumas aplicações aqui sobre esse primeiro verso. Primeiro, a necessidade de defesa da autoridade de um ministro de Deus é algo muito velho. Eu não sei se você já presenciou isso, se você conhece situações assim, mas não são poucas as vezes ao redor desse mundão que muitos ministros de Deus têm a sua autoridade questionada, publicamente, indiretamente, maldosamente. E esta é, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais fere o coração de um pastor. Quando alguém vira e diz assim: olha, esse cara não foi chamado por Deus, ele não é pastor coisa nenhuma. Poucas coisas ferem um coração de um pastor como ser tratado dessa maneira. Gente, eu sei, pode ter certeza disso, eu sei que nós vivemos numa época da história da igreja, nós vivemos num contexto onde a noção de autoridade espiritual é abusada. Eu sei que nós temos líderes totalitários, altamente autoritários, igrejas e ministérios que são fundadas ao redor de uma pessoa, de uma personalidade. Esses dias eu estava ouvindo aí o pessoal falando de alguém, de um líder que exigiu dos membros da igreja que beijasse o seu pé. Que absurdo! É natural ouvir, muitas vezes, da boca desses homens, expressões do tipo: se não obedecer a minha palavra, você está amaldiçoado. Tem um amigo, um irmão que está chegando aqui para a igreja, que ele compartilhou há pouco tempo que ao sair da igreja dele, o pastor virou para ele: você está amaldiçoado.
Você vai bater de carro, porque você anda muito de carro. Eu sei que essas coisas acontecem. Eu sei que é jargão, ou existe pelo Brasil afora líderes que dizem assim: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Eu sei que existem abusos terríveis em nossos dias no que diz respeito a essa questão. No entanto, essa anomalia, essa aberração, não deve nos levar para o outro extremo de banalizarmos as autoridades por Deus constituídas. Gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E você vai ver que Deus concedeu líderes à sua igreja. Leia o livro de Efésios. Paulo vai dizer que Deus concedeu líderes à sua igreja. O nosso Senhor concedeu e instituiu presbíteros, diáconos, mestres, pastores para guiar o rebanho. E isso não só no Novo Testamento, desde que o povo é povo. Quando Josué estava para atravessar o Jordão, ele chama os príncipes do povo e diz assim: olha, eu preciso que vocês me ajudem a liderar o povo. Vocês, junto comigo, conduzirão o povo diante desse enorme desafio que nós temos. Josué apresenta os líderes para o povo, e como é que o povo reage? O que o povo diz? O povo diz assim: nós vamos fazer tudo o que vocês nos disserem. Então, conquanto exista uma aberração em nossos dias, que é líderes autoritários e totalitários, nós não podemos cair no outro extremo de banalizar a liderança que Deus deu à sua igreja. Deus colocou autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Se você não tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida, você está errado. Todos devemos ter, inclusive eu. E é nosso dever obedecê-los. Irmãos, líderes podem errar, e têm errado. Tem errado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eles também acertam. Via de regra, os líderes que Deus deu à igreja, e que são pessoas sérias, via de regra, eles acertam. E é importante nos submetermos e respeitarmos a liderança espiritual a qual Deus nos constituiu. O dia em que o respeito e a confiança desaparecerem, é o momento de você procurar outro líder. Se não há mais respeito, se não há mais confiança, procure outro líder. Mas o fato é que ninguém pode ficar sem liderança, sem alguém a quem respeitar e a quem obedecer. Então, esse primeiro verso de Gálatas nos lembra disso, que a necessidade de defesa da autoridade de um ministro de Deus é algo antigo e precisa ser feito. Segundo, o que esse texto inicial de Gálatas aí nos lembra? O fato de que não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Gente, qual era a função de um apóstolo? O apóstolo, os apóstolos, eles foram chamados por Deus para transmitir a sua mensagem ao mundo. Percebeu o que eu falei aqui? Eles foram chamados por Deus para transmitir a sua mensagem ao mundo. Eles foram chamados por quem? Por Deus. Eles não foram comissionados por homens. Paulo vai enfatizar essa questão. Paulo diz: sou apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum.
Não existem mais apóstolos hoje. Eles foram chamados por Deus num período específico da história com dois objetivos muito claros: dar início à igreja e escrever os livros do cânon bíblico. As duas funções principais: dar início à igreja e escrever o Novo Testamento. Os apóstolos, eles não tiveram sucessores. A igreja, ela é apostólica hoje na medida em que segue a doutrina dos apóstolos. Nós não precisamos mais de apóstolos, porque o que Deus queria nos dar, Ele já nos deu definitivamente. Isso que eu estou falando aqui, talvez você não consiga, talvez alguns sim, mas talvez a maioria não consiga entender a relevância disso daqui. Porque no Brasil, no contexto no qual nós vivemos hoje, existe um negócio chamado de movimento neoapostólico que vem crescendo consideravelmente. Redes apostólicas diferentes vêm sendo criadas com centenas de apóstolos afiliados. Boa parte dessas redes, elas estão ligadas a um negócio chamado de Coalizão Internacional dos Apóstolos, que é uma rede liderada pelo apóstolo chamado Peter Wagner. Peter Wagner, ele é bem conhecido no Brasil pelos seus livros sobre batalha espiritual. E essa coalizão, ela é representada no Brasil pelo apóstolo René de Araújo Terra Nova, que há pouco tempo foi chamado de pai apóstolo, porque já que tinham muitos apóstolos igual a ele, para ele ser maior que os outros, foi chamado de pai apóstolo. Daqui a uns 2 anos ele vai reivindicar um lugar na Trindade. Em 2005 foi criado o chamado Conselho Apostólico Brasileiro, que conta com nomes famosíssimos, por exemplo, Neuza Tioca, Valnice Milhomes, César Augusto, Estevão Hernandes, Márcio Valadão, Josimar Salum, Francisco Nicolau, Paulo Teste e tantos outros. E o propósito desse conselho é comandar e dirigir ministérios apostólicos existentes no Brasil. Fazendo o quê? Oferecendo uma cobertura apostólica a eles. Então o que eu quero dizer para você é que existem centenas de apóstolos hoje, ou pelo menos chamados apóstolos. Em Campos eu conheço 2. Não sei se tem mais, mas eu sei que tem 2. Que as suas comunidades não se dirigem a ele como pastor, mas como apóstolo. Meus irmãos, saber do que a Bíblia tem a dizer sobre apóstolos nos dias de hoje é importantíssimo. E nós vamos, nos próximos domingos, falar muito sobre isso. Porque Paulo, ele vai defender o seu apostolado no capítulo 1 e 2. E eu queria, assim, sugerir, indicar para você, por causa da mensagem, eu comecei a ler essa semana e não dá vontade de parar. O livro do Augusto Nicodemos, que saiu há pouco tempo, se você quiser se aprofundar sobre o assunto, que tem esse título, Apóstolos. E o pouquinho que eu já li é muito bom. E vindo de quem é, deve ser realmente muito bom. Terceira aplicação aí. A defesa do apostolado de Paulo, ela estava vinculada à defesa do evangelho. É importante a gente ressaltar isso, ou o fato de que
O empenho de Paulo em defender de forma tão vigorosa o seu apostolado tem a ver com a preservação da integridade do Evangelho. Gente, preste atenção nisso. Se Paulo não fosse um apóstolo de Jesus Cristo, então as pessoas poderiam duvidar, criticar e rejeitar a sua mensagem. Então, casado ou vinculado à autoridade apostólica de Paulo, estava a mensagem que ele pregava. E essa mensagem que ele pregava é a doutrina central da fé cristã, que nós pregamos há pouco tempo aqui, chamada de justificação pela fé. Por isso, gente, que Paulo ele foi tão vigoroso na defesa da sua autoridade. Preste atenção, Paulo ele não está preocupado aqui com títulos, porque tem muito pastor e líder que se preocupa com título. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, existia lá uma cantina, e assim na hora do intervalo os alunos iam para lá, e assim acontecia de alunos serem ordenados antes de terminar o seminário. Eu, por exemplo, fui ordenado no meu último ano, no início do ano. O 4º ano eu já estava ordenado. Era comum isso acontecer. E aí eu estava ali na cantina e alguém chegou assim e falou: "E aí, fulano, tudo bem?" Aí o fulano virou e falou assim: "Fulano não, pastor fulano, que eu fui ordenado esse fim de semana." Ele falou brincando, não, ele falou sério. Meus irmãos, Paulo não está preocupado com títulos. Paulo está preocupado com o fato de que, se ele não for considerado e reconhecido como apóstolo, a mensagem que ele está pregando, ela pode cair em descrédito. A apreensão dele estava ligada à validade da mensagem que ele anunciava. Ele ficava zangado com a rejeição do seu apostolado, não é por uma questão de vaidade, mas é por causa do questionamento que seria feito em cima do evangelho por ele anunciado. Por isso que ele foi tão enfático na defesa da sua autoridade apostólica. Para quê? Porque defendendo a autoridade apostólica, ele defende a mensagem. Verso 2: "E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia." É interessante que, mesmo sendo apóstolo, Paulo ele costumava andar com uma equipe. Ele diz: "Olha, sou eu que estou escrevendo e junto comigo todos os meus irmãos companheiros." Ou seja, é como se eles concordassem com aquilo que eu estou falando. Eram homens, pessoas que haviam se convertido através do ministério de Paulo, pessoas que Paulo treinou para atuarem como obreiros de Deus no seu reino. Pessoas como Silas, pessoas como Timóteo, são exemplos desses irmãos companheiros de Paulo. E olha que interessante aqui. Perceba que Paulo ele faz uma distinção entre ele e os seus companheiros. Ele diz: "Eu sou apóstolo." Eles não são. Daquele grupo, apenas Paulo era apóstolo. E aí então ele diz no verso 3, e com esse verso a gente encerra: "Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo." Gente, você pode ver que todas as epístolas paulinas, ele começa com graça e paz. E olha só, essa expressão graça e paz não é uma formalidade do apóstolo.
não é algo que se fala de forma corriqueira, como, e aí, tudo bem? Não é isso. Não é um cumprimento. Paulo diz, graça e paz, tem uma mensagem por aqui, nessa expressão aqui. Lutero, comentando essa saudação paulina, ele diz o seguinte: a graça liberta do pecado, enquanto a paz acalma a consciência atribulada pelo pecado. Ou seja, já que o pecado e a consciência são as duas coisas que atormentam, já que são os dois que nos atormentam, a graça, ela trabalha na remissão de pecados, e a paz, ela atua no apaziguamento da consciência atormentada. Por isso que é impossível que a consciência ela seja aplacada, a não ser pela paz que vem por intermédio da graça. A graça, ela é a causa da salvação, e a paz é o resultado da salvação. Por causa da graça, nós temos a paz com Deus e a paz de Deus. Alguém disse aí, ó, que a graça, ela traz paz, e a paz é tanto um estado, ou seja, o da reconciliação com Deus, mas a paz também é uma condição, ou seja, a convicção interior de que pela reconciliação está tudo bem. Que coisa impressionante isso. Ela é tanto um estado como uma condição. Alguém observou uma vez, se eu não me engano, há mais de quase uma década que eu aprendi isso aqui, se eu não me engano, foi o Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones diz que nessa saudação paulina, a sequência, ela é muito importante. E sempre aparece nessa ordem, graça e paz. Não, você não encontra paz e graça, é sempre graça e paz. E Lloyd Jones vai dizer o seguinte: a sequência, ela é muito didática. Tem um ensinamento por trás da sequência. Porque ninguém pode desfrutar de paz verdadeira sem antes conhecer a graça de Deus. Se você ler Filipenses 3, Paulo vai dizer que a paz, ela só vai vir depois que nós conhecermos e vivermos por intermédio da graça. A paz oferecida pelo mundo, vai dizer João lá no capítulo 14 do seu evangelho, a paz oferecida pelo mundo é uma paz completamente diferente daquela que Cristo oferece. João relatou aquilo que Jesus uma vez disse assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, essa paz que Paulo menciona, que Cristo menciona, é uma paz que não pode nos vir através da polícia, através do dinheiro, através do poder. A ONU não pode nos garantir essa paz. A paz de Cristo, ela é diferente da paz mundana, porque a paz de Cristo está vinculada à graça do Senhor. Por isso que é graça e paz. A sequência nos ensina que só teremos a paz de Cristo depois que desfrutarmos da graça de Cristo. Pode ser que aqueles que ainda não encontraram essa paz verdadeira, ou não entenderam, ou não estejam vivendo debaixo da influência da graça de Deus. Graça conduz à paz, a paz de Deus.
Francisco de Assis dizia que o diabo, ele nunca se alegra mais do que quando rouba a paz do coração de um servo de Deus. E é isso que ele quer fazer com todos nós. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: eu tenho tantos problemas, que se mais alguma coisa me acontecer, vai levar 2 semanas antes que eu possa me preocupar com isso. Você já parou para pensar? Eu tenho tanto problema, que se surgir mais um problema, eu vou levar umas 2 semanas para ter que tratar desse problema. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. O que todo mundo que está aqui mais deseja é ter paz. Assim como aqueles irmãos da Galácia, nós também precisamos muito de paz nas nossas vidas. Mas a paz que vem de Deus, ela está casada com a graça de Deus. Ela não vem dissociada da graça de Deus. O meu desejo, e eu tenho esperança, de que as mensagens que nós vamos estudar aqui sobre Gálatas tragam graça e tragam paz às nossas vidas. Porque o que Paulo aborda, o que Paulo trata aqui é sobre o Evangelho. E quando nós conhecemos o Evangelho, a graça de Deus recai sobre nós. E independentemente das circunstâncias, nós conseguimos viver em paz. Vamos orar, depois nós vamos cantar. E após o cântico, com orações silenciosas, nós estamos dispensados. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por tudo que ela significa a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por esses momentos aqui, quando pudemos introduzir os versos iniciais da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ó Deus, que ao longo dos domingos, aqui pela manhã, essas mensagens possam abençoar, consolar, estimular, confrontar o coração dos teus filhos aqui. Nós assim nos colocamos diante do Senhor, com essa expectativa e com a esperança de sermos edificados e santificados através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.